A nossa mensagem hoje, o título dela é Quando o meu direito... Hoje a gente fala muito de direito, né? Assim, o meu direito, é meu direito. A gente quer muito ter direito, né? Só que o título diz assim, quando o meu direito se torna o dever de servir ao Senhor. Quando o meu direito se torna o dever de servir ao Senhor. Essa noite, irmãos, essa mensagem, ela vai trabalhar uma temática um pouco complexa para os nossos dias, principalmente por conta dos enganos e dos aproveitadores que têm se levantado nas igrejas para se aproveitar da fé das pessoas, para ensinar e comercializar essa fé. E é óbvio, não sei, a gente pode ter alguns visitantes aqui que têm sempre nos visitado, ou não sei se a gente vai ter visitantes aqui pela primeira vez, mas eu não quero ser mal compreendido pelos nossos irmãos que estão nos visitando, ou as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Mas o nosso compromisso é pregar toda a Bíblia. Então Deus me chamou para pregar os textos que são agradáveis e os textos que são desagradáveis. E se o compromisso é ensinar toda a Bíblia, então a gente não vai passar a chegar num ponto e pular. A gente vai pregar toda a Escritura, porque toda a Escritura é proveitosa e apta para ensinar, para redarguir, para instruir, para corrigir, para que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra, certo? 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. 2 Timóteo 3, 16. Ou seja, nós precisamos estudar toda a Escritura. Existem igrejas hoje que elas escolhem apenas os textos a pregar, porque o objetivo dela não é ensinar o homem a ser semelhante a Cristo. É atender às expectativas dos corações. É alimentar o ego das pessoas. É oferecer para as pessoas o que elas querem ouvir, não o que elas precisam ouvir. Então, o objetivo é exatamente a gente trabalhar todos os textos bíblicos. E por isso, então, a gente vai trabalhar hoje um texto que, se surgirem dúvidas, entendimentos equivocados, podem ficar à vontade de me procurar para a gente poder trabalhar e tirar suas dúvidas. Ok, meus irmãos? Então vamos lá. Paulo, na sua argumentação, na carta de 1 Coríntios, ele lançou algumas bases em seu argumento. E essas bases vão conectar questões anteriores acerca do uso da liberdade cristã para benefício dos outros e não de si mesmo. A gente viu isso. Parece que esse trecho aqui que a gente vai ver, ele muitas vezes é interpretado como se ele não tivesse nada a ver com a sequência anterior, mas não faz sentido. Inclusive até alguns estudiosos, não sua maioria, mas sua minoria, principalmente a ala mais liberal, ela diz que esse trecho aqui na realidade era uma outra carta que alguém escreveu e inseriram aqui, mas não tem nada a ver, é uma loucura isso. E aí, por que eles pensam isso? Porque parece que Paulo está saindo do argumento e está entrando numa outra coisa que parece não ter nada a ver com a sessão anterior. Mas tem sim a ver. E aí, quando você olha a maioria dos pensadores, desde os antigos, pensadores, os pais da igreja, comentaristas mais antigos, você vai ver que eles, de fato, entendem que Paulo continua sua argumentação. Então, para a gente poder compreender o que Paulo está dizendo aqui, precisamos, então, considerar alguns fatores. Paulo está utilizando sua argumentação lógica para, além de realizar o ensino a respeito da liberdade cristã, nós somos livres, irmãos, em Cristo. Não somos mais escravos dos nossos pecados. Não somos mais escravos dos nossos desejos. Somos livres. As coisas não nos dominam mais. Nós é que nos deixamos dominar por elas. Mas elas não têm mais o poder de nos escravizar. E isso nos torna livres. Porque as coisas não nos controlam mais como antes. E então ele vai ensinar acerca dessa liberdade, e ele vai então colocar a si mesmo como um exemplo da aplicação da liberdade cristã. E ao mesmo tempo ele vai usar esse contexto para lidar com o ensino a respeito do cuidado que a igreja deve ter com aqueles que trabalham na obra do Senhor. E que esse problema, ele parece se tornar bem mais intenso na segunda carta. 2 Coríntios, Paulo usa a 2 Coríntios inteira para trabalhar o que ele só ventila. Ele somente cita aqui. Mas era um problema que começava a acontecer na igreja de Coríntios também, dentre os vários problemas. Era a igreja mais complicada de se trabalhar.
Porque era a igreja que estava inserida dentro de um contexto cultural muito secularizado. Um contexto cultural muito cheio de idolatrias. Os pensamentos filosóficos da época, os maiores pensadores daquele período estavam naquele lugar. Então a igreja estava imersa, como se fosse uma igreja dentro de Nova York. Ela está no centro e no coração do pensamento daquela época. Então era uma igreja muito difícil de lidar, pois ela se deixava ser influenciada demais por aquilo que o mundo estava trazendo. O que a gente aprendeu no contexto passado é que nós somos chamados a amar radicalmente ao único Deus e Senhor, ao demonstrar zelo pela vida espiritual do meu irmão e pelo testemunho público da minha fé. Isso foi o que a gente aprendeu na semana passada. Nós somos livres em Cristo, pois o sangue dele nos libertou das idolatrias desse mundo. Mas nós não podemos abusar dessa liberdade, ignorando o impacto que o nosso testemunho pode gerar na vida de outros, que ainda podem estar presos na idolatria e que podem até mesmo perder a sua fé por causa da nossa atitude sem amor. Meu irmão, pensa o seguinte: será que uma atitude sua, ao se envolver com coisas mundanas, ao participar de coisas que não honram a Deus, será que a sua atitude pode não ter derrubado a fé de outra pessoa? Será que você talvez tinha aquele amigo ou aquele familiar que era uma pessoa firme na igreja, firme na fé, e que hoje a pessoa está afastada? Será que não é culpa sua? Será que você, como é forte na fé, não deveria ter cuidado em participar de certas coisas, apoiar certas questões culturais? Mas aquela pessoa talvez está vendo você participando claramente, apoiando, e aquela pessoa está encontrando na sua falha uma justificativa para continuar no erro. Talvez aquele novo convertido, que você conhece até da sua família, pode estar sendo influenciado, pode estar sendo derrubado da fé por causa da sua atitude. Você é livre, determinadas coisas não te controlam, mas você executa e está derrubando a fé de outro. Será que você hoje tem moral para repreender alguém? Ou será que na hora que você repreender a atitude de alguém, o cara vai olhar para a sua cara e dizer: e você que participa disso e daquilo? E você que faz isso e aquilo outro? Por que você está reclamando de mim? Conserte sua vida, meu cara. Será que a gente não está agindo dessa forma? Muitas vezes agimos dessa forma. E foi isso que Paulo nos ensinou, através da mensagem da semana passada, de que nós precisamos ter cuidado com isso. Paulo agora vai argumentar a partir da sua própria liberdade em Cristo. Paulo, ele como apóstolo, ele era visto como alguém de extrema maturidade. Afinal de contas, era um apóstolo. Se não tivesse maturidade, tem alguma coisa muito errada com ele. Os coríntios, eles eram orgulhosos. Eram pessoas vaidosas por status, posição, intelectualidade. Agora Paulo vai mostrar que ele é alguém extremamente maduro na fé, por ser apóstolo. Mas ele não usa da posição e da liberdade que ele tem para não prejudicar o avanço do evangelho, por meio da vida dele. Quando ele percebeu que determinada coisa poderia gerar problemas no avanço do ministério naquela cidade, ele então decidiu não fazer uso dos seus direitos, porque ele percebeu que se ele fizesse uso dos direitos, ele poderia prejudicar o avanço da fé naquela comunidade. A grande pergunta desse trecho é: você está disposto a abrir mão de algo que você se acha no direito e que de fato você tem direito a isso? Você está disposto a deixar de fazer algo em nome da fé de alguém? Você está disposto a isso? A questão não é abrir mão do seu direito, não é meramente abrir mão do seu direito. Mas se necessário for, você abrir mão desse direito por amor a outros, você teria coragem de abrir? Isso sim é maturidade na fé. Você não ganha pessoas, meu irmão, sendo egoísta, participando de coisas mundanas. Você não ganha pessoas querendo se parecer com o mundo, querendo ser o cara legalzão. Não, você não ganha gente assim. Porque você é livre. As coisas que você faz podem não impactar você, mas as coisas que você faz podem impactar outros. E esse é o problema. Às vezes a gente tem aquela arrogância da nossa liberdade cristã, mas você só ganha pessoas se você for verdadeiramente livre na fé.
E uma pessoa verdadeiramente livre na fé e madura na fé, ela é uma pessoa que se preocupa com o testemunho que ela dá a outras pessoas. Você já deve ter visto crente, principalmente os modernetes de hoje. E principalmente no meio reformado. Eu me considero reformado. Mas principalmente no meio reformado, você tem muita gente abusando da liberdade cristã. Eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Jesus me libertou, sim, mas o que você está fazendo está gerando que tipo de testemunho para outras pessoas? Está levando outros a cair. Será que você está sendo tão livre assim quanto você imagina? Ou você é uma criança, achando que é maduro? Você está se aproveitando, talvez, da ideia da liberdade para fazer o que você quer tanto fazer. E que não tinha coragem de fazer. E agora você encontrou uma doutrina que vai lhe ajudar a defender o seu erro. Será que isso é maturidade? Aí Paulo vai mostrar que ele, de fato, é uma pessoa extremamente madura. E que ele tinha um direito e ele abriu mão do seu direito porque ele percebeu que se ele agarrasse aquele direito, ele poderia prejudicar o avanço da fé naquela comunidade. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 9. E a gente vai então perceber a argumentação do apóstolo Paulo usando a si mesmo como exemplo da aplicação da liberdade. O capítulo 9, o verso 1 e verso 2, Paulo então vai fazer algumas perguntas retóricas. O que são perguntas retóricas? São aquelas perguntas que você supõe que a pessoa já sabe a resposta. Sabe aquela pergunta que se sua mulher estiver com raiva de você, ela faz? Você sabe o que eu estou dizendo. Ei, por que tu está com raiva? Você sabe o que eu estou dizendo. Você sabe por que eu estou com raiva. Isso é uma pergunta retórica. Ela não está interessada se você sabe ou se você não sabe. Ela simplesmente está interessada em fazer você pensar. E procurar saber onde é que foi que você errou. Isso é uma pergunta retórica. Paulo vai fazer uma pergunta retórica. A pergunta retórica ela não visa responder. Ela visa apenas fazer você pensar. É um recurso de discurso. E os filósofos usavam muito isso. E Paulo então vai usar, e Paulo usa muito perguntas retóricas. Porque Paulo ele era um mestre na argumentação, ele era o que hoje nós entendemos como advogado. Ele era um advogado. Então ele tem essa habilidade. É tanto, gente, que algumas universidades nos Estados Unidos estudam a carta de Romanos para compreender a argumentação de Paulo e o poder de argumentação que ele tinha nas questões jurídicas. Eles estudam e eles fazem uso disso. O que é que Paulo então vai fazer? Ele vai fazer uma série de perguntas aqui. A primeira pergunta que ele vai dizer é: será que eu não sou um homem livre? Será que eu não sou um homem livre? Essa pergunta aqui tem duplo sentido. Paulo se coloca como livre em Cristo. A gente viu que ele já trabalhou isso. Ele é livre em Cristo. Mas também como cidadão romano, ele também é livre. Ele não tem ninguém a quem prestar contas do ponto de vista social. E nenhum pecado a quem servir do ponto de vista espiritual, já que ele era um crente em Jesus. Então ele chega para você e diz assim: eu não sou um homem livre? De fato, Paulo, você é um homem livre. Além de ser romano, você ainda é um judeu crente em Cristo Jesus. Livre da lei romana, livre da lei social, e você não é escravo de ninguém. Você não está escravizado em nenhuma condição social. Aí ele faz a segunda pergunta: não vi nosso Senhor? O fato de testemunhar o Jesus ressurreto na estrada de Damasco e ter tido a experiência que ele narra em 2 Coríntios, que é a experiência de ir até o terceiro céu e ouvir palavras inefáveis, segundo a experiência que ele descreve, concede a ele o status apostólico, porque o apóstolo, para ser apóstolo, ele tem que ter visto Jesus. E ele tem que ser reconhecido por outros apóstolos como apóstolo. Então esses apóstolos que estão por aí não são apóstolos, são trambiqueiros. Certo, gente? Porque para ser apóstolo tem que ter pelo menos 2000 anos de idade. Né? Ele precisa pelo menos ter... E aí alguém pode dizer: não, mas eu vi Jesus, ele apareceu numa imagem para mim. Legal, não sabia que ia ter mais um 14º apóstolo, não. Não. Ele foi reconhecido apóstolo, pois ele teve uma experiência com Cristo, ele viu a Cristo, e ele foi reconhecido pelos outros apóstolos como sendo um apóstolo. Em outras cartas, ele mostra que não se tornou apóstolo por auto-chamado, mas ele se tornou apóstolo por determinação do Senhor Jesus. Para quem já leu Atos, vai saber que no momento em que diz assim, ó, vai até Paulo porque ele tem muito a sofrer por causa do Evangelho.
O próprio Senhor Jesus, falando para um outro discípulo, diz: vai lá até Paulo buscá-lo, pois ele para mim é um vaso escolhido, e ele vai ter uma grande responsabilidade. E aí a gente vê exatamente isso acontecendo, e o livro de Atos revelando essa pessoa de Paulo como um apóstolo, e ele diz: eu sou um apóstolo como um filho abortivo, eu nasci por último, como se eu nasci como o menor dos menores, o esquecido, aquele que ninguém queria. Ele mesmo se põe nessa condição. Aí ele então diz o seguinte, quando ele diz: eu não vi o nosso Senhor Jesus, ele tá se pondo como nessa condição apostólica. Depois ele faz outra pergunta. Ele afirma o seguinte: se não sou apóstolo, ele faz uma afirmação, uma exclamação, né? Se não sou apóstolo para outros, ele está se referindo aos ímpios, as pessoas de fora da igreja. Ele está dizendo: eu não sou apóstolo para eles. É claro, ele não é apóstolo, ele é apóstolo para a igreja de Cristo, não para o mundo. Aí ele diz: certamente o sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. O que ele está dizendo aqui é que tudo o que ele fez no meio daquela igreja, por meio da pregação, dos sinais e dos resultados que ele obteve naquele lugar, o avanço da igreja que se confirmava não somente na pregação dele, mas no reconhecimento de outros apóstolos, mostrava que de fato ele era um homem escolhido por Deus para a posição na qual ele estava. Afinal de contas, a posição na qual ele estava gerando os resultados. E ele diz: vocês são o fruto do meu trabalho. Vocês são o selo que me garante que eu estou na condição certa, que eu estou na posição certa. Vocês mesmos são beneficiados do meu chamado, do que Deus me chamou para fazer. Então, quando ele reforça essas questões, ele está interessado então de lançar bases para a argumentação. A argumentação dele se baseia no fato de sua posição apostólica, de sua maturidade e liberdade em Cristo. Ele vai então lançar a defesa do seu ensino. Ele vai usar algumas argumentações. O primeiro tipo de argumentação que ele usa, eu chamo de argumentos de comparação. Ele usa 3 tipos de argumentação. A primeira é argumentos de comparação. Do 3 ao 6, ele vai lançar os fundamentos de sua defesa por meio de algumas perguntas retóricas a respeito dos seus direitos de receber provisão diante do trabalho que ele faz para o reino de Deus. Olha só o que ele vai dizer, do verso 3 a 6. A minha defesa diante dos que me questionam é esta: será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Vamos lá, vamos esmiuçar essas perguntas. A primeira pergunta dele é: será que não temos o direito de comer e beber? É óbvio que ele tem o direito de comer e beber. Qual ser humano não tem? Será que eles são os únicos que não precisam de alimento para viver? Eles são planta que vão viver de luz? Eles são seres humanos, eles precisam de comida. Então ele está usando um argumento muito básico. A primeira comparação que ele usa aqui é: será que eu não sou um ser humano que preciso de comer? É claro, Paulo, que você precisa de comer. Aí ele faz a segunda pergunta: será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ele está dizendo: será que a gente não tem direito de, ao ser casado, levar junto conosco para as viagens missionárias a nossa esposa? Porque os outros apóstolos fazem isso. Os irmãos do Senhor Jesus, e ele está se referindo aos irmãos de sangue que Jesus tinha, viu, gente? Jesus tinha irmãos de sangue, certo? Maria teve outros filhos. Essa conversa de que Maria não teve filhos, isso é invenção, viu? Só é estudar a Bíblia com honestidade que você vai chegar nessa... Agora, para chegar numa conclusão diferente, você tem que fazer muita ginástica, certo? Mas a Bíblia é clara, Jesus teve outros filhos. Então, ele diz: os irmãos do Senhor Jesus também não levam suas esposas? E Cefas? Cefas é o nome de Pedro, viu, gente? É um dos nomes de Pedro. E Pedro também não tinha... Mas Pedro não é o Papa? O Papa não pode casar. Conversa, mentira, engano, engodo. Quem inventou isso também está mentindo e distorcendo o texto bíblico. Pedro tinha esposa. Você assistir The Chosen que você vai saber. Não, gente, eu estou brincando, viu? The Chosen não é inerrante e infalível, não. Mas a Bíblia mostra Jesus curando a sogra de Pedro.
Para o cara ter sogra tem que ter esposa, não é? Pelo menos a lógica é essa. Então, Pedro era casado, e aqui o texto Paulo está dizendo, Pedro não leva a esposa dele quando viaja em missão? Nós também não teríamos direito de levar a nossa esposa? O que é que ele está querendo dizer aqui? Não é o direito de casar que ele está falando, é o direito de receber sustento para a sua família. Se ele viajar como missionário, junto com sua esposa, que era muito comum, os missionários casados viajarem com suas esposas, era muito comum que eles fossem sustentados, ele e a esposa. A gente não tem as facilidades que nós temos hoje. Não era tão fácil você ter hotel como a gente tem hoje. Não era tão fácil você ter acesso a alguns recursos que a gente tem hoje. Então eles, quando viajavam com suas esposas, e assim, não é, hoje eu viajo, minha esposa fica em casa, eu faço uma videochamada com ela quando eu estou com saudade. É uma facilidade. Eles não tinham essa facilidade de comunicação, não tinham essa facilidade. Então, era comum que os missionários levassem suas esposas nessa viagem. Então ele está dizendo, será que eu não tenho direito também de levar minha esposa, se eu fosse casado? Barnabé também não teria direito de levar sua esposa, se ele fosse casado? E aí ele usa um terceiro argumento, ele diz assim, ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Não é que os outros apóstolos eram vagabundos, viu gente? Não é que os outros apóstolos não viviam sem trabalhar. O que ele está se referindo é o trabalho secular. É aquilo que a gente chama de trabalho secular. É você ter aquele emprego no qual Paulo, ele fazia tendas, e ao fazer tendas, ele tirava os seus recursos para a sua sobrevivência daqueles momentos em que ele precisava trabalhar. E aí ele está dizendo, será que... E Barnabé, para quem não sabe, Barnabé foi aquele que depositou, que vendeu todas as propriedades e depositou o dinheiro aos pés dos apóstolos. E veio Ananias e Safira e foi fazer a mesma coisa, só que de uma maneira a se mostrar, acabaram morrendo, caindo no chão. Foram dar oferta para receber louvores. Ele não, ele vendeu tudo o que tinha, ele era um homem rico, vendeu tudo o que tinha e depositou aos pés dos apóstolos para se entregar como missionário. Então, só que Barnabé, então, em alguns momentos, pelo que a gente entende aqui do que Paulo está dizendo, em alguns momentos Barnabé tinha que trabalhar secularmente para poder se sustentar. Paulo também tinha que trabalhar secularmente para poder se sustentar. E aí Paulo está dizendo, será que só eu e Barnabé é que temos que trabalhar secularmente para poder sustentar a nossa vida? Os outros apóstolos, eles não trabalham, eles vivem da fé. Os outros missionários vivem da fé. Tem pastores que vivem da fé. Será que só eu e Barnabé... Ele está usando essa argumentação muito forte. E à medida em que ele vai perguntando isso, ele vai reforçando o seu direito. A igreja de Coríntios, irmãos, ela tinha um histórico ruim, de orgulho e queda espiritual, por questões de envolvimento cultural. Eu digo a vocês que hoje o mundo inteiro é a igreja de Coríntios, principalmente o Ocidente. O mundo todo não, o Ocidente. A igreja ocidental é uma grande igreja de Coríntios. Pelo fato de nós termos acesso à internet, hoje, antigamente, quando você ia para o interior, você tinha alguns costumes no interior que você achava estranho, coisas um pouco antiquadas. Hoje você vai para o interior, às vezes a coisa está pior do que na cidade grande. Porque a internet, a Netflix, dá acesso a objetos culturais que pervertem a vida do interior. E às vezes você vê coisas terríveis acontecendo no interior. Você diz, meu Deus do céu, esse povo está descontrolado. Às vezes você vê isso em determinados contextos que você não via no passado. Você não via determinados comportamentos no passado. Hoje você vê. Às vezes até pior. Por quê? Porque a gente está tão envolvido com a cultura, que a cultura está nos manchando, está nos sujando. E a igreja hoje é uma igreja problemática. E a igreja de Coríntios, como ela estava ali no centro do pensamento da época, ela vivia muito envolvimento cultural, disputas por poder, se deixavam ser influenciados por muitos falsos profetas e falsos apóstolos. Porque sim, gente, tinha gente naquela época que olhou para a fé cristã e disse, eita, esses caras quando pregam, eles ganham dinheiro pregando, é? Ah, eu vou fazer a mesma coisa. E tinha muita gente se colocando como pregadores itinerantes e como falsos apóstolos. E Paulo vai combater isso. Paulo, então, sente muita dificuldade para o trabalho dele na igreja de Coríntios. Só que Paulo, ele continua por amor, aquela igreja, ele plantou aquela igreja. Ele amava aquelas pessoas. E ele luta demais pela saúde espiritual daquela igreja.
mas ele sempre lutava por eles com muito amor e entrega. Esse problema, então, irmãos, ele é trazido na segunda carta aos Coríntios, porque a primeira carta aos Coríntios, Paulo está lidando com problemas dentro da igreja, problemas de envolvimento cultural que a igreja estava se deixando levar. Na segunda carta aos Coríntios é a carta de defesa do apóstolo Paulo ao seu apostolado. A defesa pela fé verdadeira. É uma carta de defesa muito intensa que ele faz. E aí eu quero trazer um trecho dessa carta para você entender um pouco do problema que a segunda carta trabalha. Porque existiam falsos apóstolos que se chamavam superapóstolos. Eles se chamavam superapóstolos. E aí eles diziam que Paulo era apóstolo, Pedro era apóstolo, mas agora surgiram os superapóstolos. Eram caras de uma retórica impressionante, impecável, de uma fala diferenciada. Se você ouvir um Ed Renekiewicz da vida, você vai ver que o cara é um herege, mas ele fala de uma maneira tão assim que você diz, meu amigo, o que esse cara está falando, ele faz sentido. Mas, cara, é heresia, cuidado, o que ele está falando é heresia. Mas ele fala de uma maneira muito bonita, que parece muito verdade. E aí esses superapóstolos, eles olharam para a igreja de Coríntios, que era uma igreja rica, e aí eles disseram, opa, oportunidade de ganhar dinheiro. Vamos adentrar na igreja de Coríntios e vamos começar então a ganhar dinheiro lá dentro. Aí Paulo, quando percebe isso, diz, opa, isso está errado. Esses caras são falsos. Aí os caras começam a atacar Paulo. E começam a gerar dentro da igreja, para que a igreja tenha raiva de Paulo, desconfie de Paulo. Aí Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios para dizer para os coríntios, gente, acorda. Esses caras querem só se aproveitar de vocês. Esses caras estão ensinando coisas erradas. Abram os olhos de vocês. E aí, quando a gente vai lá para 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 5 ao verso 14, a gente vê Paulo escrevendo uma coisa que ele mesmo se constrange por escrever. É interessante, ele diz assim, vocês me fizeram cometer uma loucura. Para eu poder me defender, porque não tinha ninguém para defender Paulo, gente. Imagina que coisa. Aí Paulo diz, eu tenho que me defender agora, pois eu vou me defender. Mas Paulo, ele se defende não para benefício dele, ele se defende para salvar aquela igreja. Porque ele diz assim, se vocês derem ouvidos a esses caras, vocês vão cair, vocês vão se perder. E aí Paulo diz, vocês estão me forçando a cometer uma loucura, a fazer uma autoexaltação. E Paulo diz, eu estou cometendo uma loucura, mas eu estou fazendo isso para ajudar vocês a cair na real. Olha só o que é que ele diz então em 2 Coríntios capítulo 11, do verso 5 ao verso 14. Ele diz assim, ó, porque suponho em nada ter sido inferior a esses superapóstolos. E embora seja fraco no falar, não sou no conhecimento. Olha que interessante, uma acusação que eles faziam era que Paulo não sabia falar direito. Talvez Paulo era nordestino. Ele falava arrastado. Falava peixeiro no bucho, pau da venta, tábua dos queixos, caixa dos peitos. Aí disse, cabo é nordestino. O negócio é o cabo lá de São Paulo, que fala bonito, fala diferente. Os cabos lá falam uma linguagem muito formal. Esses cabos aí falam a tábua dos queixos, caixa dos peitos, pau da venta, peixeiro no bucho. Esse cara não sabe falar. Isso é um fraco, esse cara. Paulo, então, era uma das acusações dadas a Paulo é que Paulo não sabia falar. Eu fico pensando, caramba, diante dos filósofos daquela época, Paulo era um cara que falava de maneira mais fraca. O discurso dele era o discurso retórico mais fraco. Aí a gente analisa hoje o discurso de Paulo, eu fico imaginando então como é que esses caras não eram. Como esses caras não eram intelectuais e como esses caras não eram capacitados a enganar o povo com palavra bonita. Era daquele tipo de gente que vendia coisa engarrafada para os outros comprar. E o povo comprava com a maior alegria. Rapaz, Paulo então está dizendo assim, embora eu seja fraco no falar, não sou no conhecimento. Ele está dizendo, ó, vocês podem achar que eu falo meio arrastado, mas venha debater comigo. Ele diz, em tudo e por todos os modos, temos manifestado isto a vocês. Será que eu cometi algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que vocês fossem exaltados?
visto que lhes anunciei o evangelho sem cobrar nada. Paulo disse, eu anunciei a vocês o evangelho, eu não cobrava nada a vocês, eu não esperava receber nada de vocês, eu simplesmente anunciava por amor. Olha o verso 8, então Paulo ele vivia de luz. Não, ele está dizendo, olha o verso 8, tirei de outras igrejas, recebendo salário, para poder servir a vocês. Paulo pregava, Paulo cuidava da igreja de Coríntios, recebendo oferta de outras igrejas. Porque aquela mesma igreja não estava ajudando Paulo. E é interessante, quando a gente lê 2 Coríntios, a gente vê que é porque o povo ficava inventando motivo para não pagar dinheiro a Paulo, para não dar ajuda a Paulo. Mas os superapóstolos conseguiam ludibriar a cabeça do povo, de tal forma que o povo dava dinheiro a eles. E a Paulo não dava nada. Mas mesmo assim, Paulo permanecia pregando com todo amor aquela igreja. E aí o que é que acontecia? Tinha momentos que Paulo tinha que fazer tendas. Porque quando ele não recebia a oferta de algum outro local, ele tinha que então rodar a madrugada, fazendo hora extra numa fábrica de tendas, para poder ter dinheiro para comer, para poder continuar servindo na igreja de Coríntios. Então ele está dizendo, tirei de outras igrejas recebendo salário para poder servir a vocês. Não era a igreja que era pobre não, gente, era o povo que era amarrado. Verso 9, e estando entre vocês, ao passar privações, gente, o cara sentia fome dentro da igreja. Ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. O cara estava passando fome dentro da igreja, não quis dizer a ninguém para evitar dar motivo para mandarem ele embora. Aí Deus trouxe os irmãos de outra região, que era a região mais pobre daquela época, e os irmãos mais pobres daquela época trouxeram mantimento para ajudar a fome de Paulo. Olha que interessante. É esse o exemplo que Paulo está dizendo. Eu tinha direitos, mas eu abri mão dos meus direitos. Aí ele diz, em tudo me guardei, e me guardarei de ser pesado a vocês. Verso 10, pela verdade de Cristo que está em mim, quanto que esta glória não me será tirada nas regiões da Acaia. Por quê? Será que é porque eu não amo vocês? Deus o sabe. Mas o que faço, isso continuarei a fazer, para não dar a oportunidade àqueles que o buscam, com o objetivo de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Ou seja, para ninguém achar motivo de querer se equiparar a nós. Porque esses estão pregando por interesse financeiro. Eu não. E eu quero provar para vocês que não. Porque eu nunca cobrei nada. É isso que ele está dizendo. Ou seja, no fim das contas, o meu amor por vocês é real. É isso que Paulo está dizendo. Verso 13. Porque esses tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Essa é a argumentação dele. Lá no capítulo 12 de 2 Coríntios, o verso 11 a 13, olha só o que ele combate lá também. A mesma lógica, né? Ele diz, fiz-me louco, mas vocês me obrigaram a isso. Ele está dizendo, olha, eu estou tendo que exaltar minhas qualidades, e vocês me obrigaram a fazer esse tipo de loucura. A minha boca não deveria me louvar, mas vocês estão tão cegos pelo engano desses caras. Sabe aquela hora que você tem um filho, e que o filho está com um amigo errado, e você diz para ele, meu filho, me escute, e ele não quer te escutar. Aí você diz, eu já dei tudo para você, meu filho. Eu fiz tanta coisa por você. Se você adoecer, eu vou estar contigo. O que aconteceu, eu vou estar contigo. Ou seja, você está falando do que você... Porque você quer se exaltar? É por isso que você está falando com o seu filho? Não, você está falando assim porque... Meu filho, entenda que esses caras não gostam de você. Esses amigos não querem o teu bem. Eu quero. O meu amor é real. Olha o quanto eu me entreguei por você. É isso que Paulo está dizendo. Igreja, olha o quanto eu me entreguei. Igreja, olha o quanto eu tenho feito. E esses caras estão querendo então botar a gente para fora, botar Paulo para fora, para eles ganharem dinheiro com a igreja. E Paulo está dizendo, será que vocês não estão me ouvindo? E por isso ele diz, eu me fiz de louco agora, vocês me obrigaram a isso. E aí ele diz, eu devia ter sido recomendado por vocês, pois em nada eu fui inferior a esses superapóstolos.
ainda que nada sou. Pois as minhas credenciais de apostolado foram apresentadas no meio de vocês, com toda paciência, por sinais, prodígios e maravilhas, pois em que vocês foram inferiores às demais igrejas? Senão no fato de eu não ter sido pesado a vocês. Ele está dizendo, vocês não foram inferior a nenhuma igreja, eu amei vocês igualmente. A única coisa que torna vocês inferiores a outra igreja é o fato de que eu trabalhei de graça e vocês não tiveram a honra de recompensar. Somente. É a única coisa, o único direito que eu tirei de vocês é o fato de vocês se gloriarem em me sustentar. É isso que Paulo está dizendo. Foi o único direito que eu tirei de vocês. Então vocês não vão poder abrir a boca e dizer, nós ajudamos o ministério de Paulo. Nós somos uma das igrejas que ajudamos mais Paulo no seu ministério. Não, vocês não vão poder se gloriar disso. Essa foi a única coisa que eu falei com vocês. É o fato de eu não ter deixado vocês me ajudar. Mas por quê? A gente viu aqui. Porque aquela igreja estava querendo encontrar impedimento para mandar Paulo embora, porque Paulo poderia receber salário. Aí Paulo disse, para ninguém ficar inventando desculpa para que eu me encale, eu não vou fazer isso. Eu conheço igrejas que elas são igrejas pertencentes a grupos de ricos. Igrejas aqui em Campina Grande, que pertencem a grupos de famílias ricas. Pertencem mesmo, gente. Tem igreja que tem dono, viu? E essas igrejas ameaçam o pastor a botar ele para fora se ele pregar determinadas mensagens. Tem um pastor que eu conheço que aproveitaram as férias dele para botar ele para fora. E a desculpa foi, não, porque a gente passa às vezes a semana tão atribulado, aí a gente quer ir para a igreja para ouvir uma mensagem que nos ajude, e aí o senhor só vem com mensagem difícil. Não, mas eu estou pregando a palavra. Não, mas tem que ser uma mensagem que nos anima, que nos faz mais felizes. Aí botaram ele para fora. Nessa mesma situação seria Paulo. Aí Paulo disse, não, mas não precisa me pagar não. Não precisa não. Eu continuo subindo no púlpito e pregando de graça. Não precisa me botar para fora. O problema é dinheiro? Não, é porque tu sabe, né, Paulo, que a situação está difícil, né? A gente não tem como te pagar. Mas não, a intenção era mandar ele embora. Não tem nada não, eu prego de graça. Não tem problema não, eu prego de graça para vocês. Era isso que estava acontecendo aqui. Aí Paulo está dizendo, perdoe-me, aí ele termina no verso 13. Perdoe-me esta injustiça. Bem irônico, né? A única injustiça que eu cometi a vocês é o fato de não deixar vocês se gloriarem por ajudar meu ministério. Essa é a única injustiça que eu causei a vocês. Quando a gente vai lá para Filipenses, a gente vê um cenário diferente. A igreja de Filipos, gente, era uma igreja pobre. É interessante, os maiores apoiadores da obra sempre foi assim, gente. E é impressionante como Deus faz. Eu digo isso que eu já vi com os meus olhos isso. Os maiores apoiadores da obra de Deus são pessoas que às vezes não têm recurso. Às vezes quem tem não ajuda em nada. Não apoia em nada. A gente já recebeu ofertas para determinadas atividades nossas, para realizar trabalhos nossos aqui na igreja, que eu fiquei constrangido. Eu e os irmãos, os diáconos, a gente ficou constrangido com a ajuda. A gente ficou com vontade de dizer, não, pelo amor de Deus, não faça isso não. Mas a pessoa estava com tanto amor, que a gente ficou constrangido em não aceitar. E não usar aquele recurso para a obra de Deus. Mas tem gente que tem condição. Era a igreja de Coríntios, era essa. Já a igreja de Filipos era a igreja do povo pobre. A igreja do povo pobre. Aí, Filipenses 4, 15, 16. Ele diz assim, e como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Paulo estava em outra igreja trabalhando, na igreja de Tessalônica, e a igreja de Tessalônica também era uma igreja rica, viu? E era uma igreja que não estava ajudando Paulo. Aí a igreja de Filipos, que era uma igreja pobre, mandava recursos para sustentar Paulo, para ele poder pregar o evangelho.
para ele não ter que se sobrecarregar trabalhando secularmente. A igreja de Tessalônica, então, foi outra que Paulo escolheu esse ensino. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 6 a 10, diz assim: Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada, e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada quando estivemos entre vocês. O problema da igreja de Tessalônica era uma igreja de gente preguiçosa. Tinha gente rica, mas tinha muito caba preguiçoso, que não queria trabalhar, queria viver às custas de outros. E aí esse tipo de cara se aproximava da igreja, que era uma igreja rica, para viver às custas. A gente já passou por uma situação assim. Há muitos anos atrás a gente teve uma família que se aproximou da nossa igreja, contando que estava passando por necessidade, a gente foi ajudar. Depois eu descobri que essa mesma família estava em mais 2 igrejas dizendo a mesma conversa e recebendo ajuda da mesma situação. E ao investigar a gente descobriu então que o cara não queria trabalhar. Ele queria viver de ajuda, era um cara desmantelado. E aí quando a gente foi confrontar, correram. Ei, peraí, vamos tentar corrigir sua vida? Corrigir nada. Aí tinha gente nessa condição. Aí Paulo, quando percebeu que tinha gente se escorando, querendo viver escorado dentro da igreja, aí Paulo disse: então eu vou trabalhar com minhas mãos para ensinar o povo o valor do trabalho. Não vou receber recurso deles, vou trabalhar. Aí olha só, verso 7. Porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada quando estivemos entre vocês. Nem jamais comemos pão à custa dos outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga, de noite e de dia, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Não que não tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo para que vocês nos imitassem. Porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Se você quer viver na vagabundagem, meu querido, então não coma. Não coma não. Agora, se você tem necessidade de comida, então trabalhe. É isso que Paulo está dizendo, trabalhe. Arruma emprego. Olha que interessante, gente. O quanto Paulo era preocupado em tornar-se exemplo para as pessoas. O quanto ele às vezes abria mão dos seus direitos para dizer assim: olhem para mim. Por isso que ele diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E esse é o compromisso principalmente de um líder espiritual da igreja, de um pastor, de um presbítero da igreja. O compromisso deles são ser exemplo. No trabalho, no zelo, no testemunho, no cuidado com a família, em tudo aquilo que a igreja vai olhar e vai dizer: rapaz, eu estou vendo que é um exemplo. Porque isso faz parte. E para se tornar exemplo, Paulo abriu mão dos próprios direitos para ser exemplo. Quando ele via um problema em determinada igreja, ele dizia: eu vou abrir mão do meu direito para que eu possa ser um exemplo para esse povo. A visão bíblica, irmãos, do sustento dos trabalhadores para o reino de Deus, a gente já ensinou aqui um tempo atrás. A Escritura ensina isso. Paulo fala sobre isso em vários lugares. Pedro fala sobre isso também. 1 Timóteo capítulo 5, versos 17 e 18, ele diz assim: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam ou trabalham na pregação da palavra e no ensino. Ou seja, quem trabalha do ensino, trabalha para ensinar a igreja, é um trabalho. E aí ele diz: pois a Escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Paulo não está defendendo que a igreja não deva contribuir com o ministério daqueles que vivem da palavra, que vivem do ensino. Paulo não ensina isso em lugar nenhum. Mas Paulo está usando o seu exemplo para dizer: eu tinha um direito e abri mão do meu direito para que o evangelho não deixasse de ser pregado, para que não gerasse algum tipo de escândalo, para que a coisa não deixasse de avançar. Em algumas condições eu tive que fazer isso. Em outras eu recebi de Filipos. Eu recebi de outras igrejas. Porque naquele lugar havia um problema financeiro. E eu conheço muitos pastores, muitos missionários que fazem isso. Com muito amor, com muito zelo. E ao mesmo tempo eu conheço igrejas que deixam os caras em condições miseráveis.
Porque diz assim, não, ele vive da fé, ele tem que viver na fé. Quer dizer que viver na fé é viver na miséria? É isso que a igreja pensa? Essa igreja estaria cometendo o mesmo erro da igreja de Coríntios. Então esse é o primeiro argumento, o argumento da comparação. Agora ele vai para o segundo argumento, o argumento da lógica. Olha o verso 7. 1 Coríntios capítulo 9, verso 7. Ele diz assim, quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Primeira pergunta que ele faz, quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Faria sentido, gente, o soldado, para proteger e dar a sua vida por sua nação, ele primeiro trabalhar e juntar suas economias, reunir sua renda, passar um tempo trabalhando e juntando dinheiro, para depois ele pegar esse dinheiro para ir para a guerra? E ainda depois lá, correr o risco de morrer pela sua nação? Faz sentido isso? Ele vai realizar o seu trabalho no exército, mas ele vai primeiro ter que reunir suas economias para poder ir? É isso que Paulo está dizendo. Quem vai à guerra às suas próprias custas? Porque quando você vai à guerra porque alguém vai sustentar a sua batalha. E você vai se concentrar na batalha, na guerra. Outro exemplo lógico que ele diz é, quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem é o agricultor que planta uma vinha para produzir e não receber nada pelo seu trabalho? Não, eu vou plantar uma vinha ali porque eu sou um cara que gosta de plantar. É um hobby para mim, eu planto e deixo lá apodrecer, eu não estou interessado nos frutos não. Faz sentido isso? Plantar, esperar e colher, mas no fim não receber nada pelo tempo que forneceu, por cuidar e colher da terra? Faz sentido isso? Paulo está perguntando. Quem é que apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Como é que alguém cuida do fortalecimento e saúde de ovelhas para não receber benefício? Não é porque é um pet, eu só estou cuidando do bichinho para o bichinho ficar bonitinho. Faz sentido cuidar de ovelhas com essa intenção? Será que ele não é alguém que trabalha com o rebanho para viver do cuidado do rebanho? O argumento dele é, quem não realiza um trabalho para não ser sustentado pelos resultados do seu trabalho? Quem é que trabalha de graça e que não precisa de comer para viver? Pastor Euder, na Consciência Cristã, ele diz, não existe almoço grátis. E é verdade. O evento é gratuito para quem participa. Mas para quem realiza, tem conta para pagar. Vai tirar de onde? Do bolso? Pode até tirar, mas vai ser suficiente? Ou será que não tem que ter pessoas que acreditam naquela obra e sustentam e financiam aquela obra? Então não é de graça. É necessário haver pagamento, porque tem gente que come. Além de ser algo básico da necessidade humana, é algo que não está errado em nada acerca de trabalhar para viver. Receber por prestar um serviço não é errado e nem deveria ser condenado por ninguém. Mas o mundo condena, não condena? Aquele cabo ali, ó, a igreja paga ele, ó. Ei, caba safado, saiu daí. Gente, quando eu pedi demissão do meu emprego, da gerência, porque eu vim para cá, teve cabo que disse assim, tô sabendo, vai ganhar mais, né? A intenção, na cabeça deles, a intenção era que eu saísse de lá para ficar rico, aqui na Batista da Graça. E andar de limusine, de helicóptero. Na cabeça do mundo é assim. Na cabeça do mundo eu sou um aproveitador. Eu sou um charlatão que estou enganando vocês para ganhar dinheiro de vocês. Na cabeça do mundo é assim. Para o mundo, tudo bem, gente. O pior é a gente saber que tem gente que pensa assim dentro da igreja. Tem gente que está sendo beneficiado com esse estudo aqui, gente. Esse estudo que eu preparei aqui, eu passei tempo para preparar, para estudar. Hoje de manhã eu já fiz aconselhamento, dei aula. Daqui a pouco eu vou fazer aconselhamento com algumas pessoas aqui no final do culto. Durante a semana eu visitei um centro de recuperação, fui pregar a palavra lá, me preparei para levar essa palavra que eu fui pregar nesse centro. Na quarta-feira atendi já também outras pessoas. Na quinta-feira eu não lembro o que foi que eu fiz, mas eu fiz também alguma coisa. Não lembro aqui, fugiu da minha cabeça. Jesus, eu fiz o quê? Instituto, exatamente, a reunião do Instituto. Que é um projeto nosso. Que eu trabalho como conselheiro do Instituto. Ou seja, eu trabalho. É um trabalho. E aí a gente tem aqui exatamente o quê? Se o mundo diz isso, beleza. O problema de Paulo é que era a igreja que estava dizendo isso. E aí Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu tenho direito, mas eu não quis fazer uso desse direito.
Eu não estou querendo que vocês me paguem. Eu quero que vocês aprendam a palavra. Se vocês acharem que é necessário reconhecer o serviço que eu presto a vocês, isso Paulo dizendo, na igreja de Coríntios, façam então. E aí é uma coisa individual. E aí eu abro um parênteses aqui. Se tem pessoas aqui que são beneficiadas do que essa igreja está fazendo, por meio de tudo que a gente faz aqui, será que não é justo você participar financeiramente do que a gente está fazendo aqui? Mas eu sei que tem gente que não dá 10 centavos. Mas está sentado numa cadeira que custou dinheiro. Está olhando para mim porque tem uma luz que a gente pagou e está iluminando. Vai beber uma água que foi comprada. Faz o seguinte, meu querido. Se você não quer dar um tostão, então não beba água, não sente na cadeira. Fecha os olhos aí para que a luz não... É justo, é correto pensar dessa maneira? Eu sei que isso pode escandalizar alguns... É por isso que eu falei que essa mensagem pode escandalizar os visitantes, né? A gente nunca fala, a gente não está aqui cobrando a ninguém, que ninguém fique dando dízimo, nem, não é isso não. A gente está só trabalhando com o que o texto está nos dizendo, é uma questão de consciência. Paulo está dizendo, será que se você é beneficiado do trabalho de algo, ou trabalho de alguém, será que não é justo você participar financeiramente daquilo que você está sendo beneficiado? Ou você é um aproveitador, um escorão? Como na igreja de Tessalônica tinha os cabas que eram escorão. Esse é um ponto importante. Ah, mas dízimo não é da Bíblia. Todo mundo, dízimo não é da igreja. Todo mundo amarrado quer encontrar uma desculpa para ser amarrado. E usa a Bíblia e quer usar as distorções bíblicas para justificar. Eu vou trazer um estudo sobre isso, gente, aqui para a igreja, certo? Até mesmo porque a mensagem seguinte ele vai falar muito claramente sobre isso. Sobre os que vivem, os sacerdotes que vivem da obra. E aí, se você não quer ouvir sobre isso, então você falta no dia. Você próximo domingo. Vai ser falta. Não quero ouvir não o que Deus vai falar para você não. Agora uma coisa eu posso dizer para você. Malaquias não é para a igreja não. Ninguém vai ser repreendido pelo devorador. Isso é coisa de gente enrolão. Certo? Você não dá o dízimo, não tem devorador para lhe comer não. Isso é mentira. Isso é coisa de gente controladora. Isso é coisa de gente de falcatrua. Isso é coisa de pastor mal intencionado. O dízimo não tem nada a ver com o devorador que vai devorar a sua vida e suas finanças. Não tem nada a ver com isso. Certo? Então eu já quero adiantar para você. Mas então o que é? A gente já começou a introduzir aqui o conceito. É gratidão. Justiça. Reconhecimento. É isso. Eu não sou um aproveitador. Você não é um aproveitador. O que nós estamos fazendo aqui é algo sério. O que Paulo estava fazendo era algo sério. E o que Paulo está dizendo é o seguinte, eu tinha direitos, mas eu abri mão deles. Paulo está trabalhando nesse texto para dizer o seguinte, não é errado eu receber recurso, mas eu tinha direito disso, mas eu abri mão daquilo que eu tinha direito. Eu podia exigir, mas eu não quis exigir. Paulo está usando a si mesmo como exemplo para mostrar aquilo que ele ensinou no texto anterior. Às vezes você não quer abrir mão de direito seu. Ah, eu sou livre. Vou lá para o PP porque eu sou livre. Não, abra mão do seu direito. Eu vou dançar um forrozinho e tocar uma zabumba com minha família porque eu tenho direito. Abra mão do seu direito. Mas isso não vai me controlar. Não vai, mas vai derrubar a fé de outra pessoa. De um novo convertido. E aí depois você vai ficar, mas porque não sei que meu marido, minha mulher, meu filho, minha avó, porque tu é um demotelo. Porque você não tem coragem de abrir mão do seu direito, porque você acha que vai ganhar aquela pessoa participando do erro dela. Mas é exatamente o contrário. Você vai ganhar aquela pessoa dizendo para ela, não, porque a sua consciência vai ser ferida. E eu amo você. E por isso eu não vou. Por isso eu não participo. Ah, mas vou ficar com raiva de você. Fique, morra de raiva. Estoure pelas costas. Eu não vou. Exploda. Faça igual aquele bicho. Pum, pronto. Eu não vou fazer isso, porque eu amo você. E eu sei que isso é ponto fraco para você. Eu sei que você está aprisionado por isso. Eu não vou. Eu não participo. Eu poderia até ir, mas eu não vou. Ah, mas vou ficar com raiva. Fique. Eu não quero justificar o seu pecado. Porque depois, quando você quiser repreender aquela pessoa vai passar na sua cara e vai dizer, mas e você que faz? E você que é assim? E você que participa? Aí você perdeu completamente a moral.
Os superapóstolos estavam dizendo assim, a gente recebe, aí Paulo disse, pois eu vou parar de receber só para eles não usar como desculpa de me comparar. Dizer assim, mas Paulo também gosta de um dinheirinho. Aí Paulo disse, opa, então eu paro de receber para ninguém usar isso como argumento e dizer que eu sou inferior? Abri mão do meu direito, já não recebo mais de ninguém. É isso que Paulo está fazendo. E aí Paulo ainda usa o terceiro argumento, é o argumento da lei. Olha só o que é que ele diz, no verso 8. Será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade que a lei também diz? Porque a lei de Moisés está escrito, não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Gente, é interessante que essa lei era o seguinte, era muito comum, e hoje acontece casos assim, viu gente? Teve um tempo atrás que eu fiquei sabendo de um grupo de pessoas, de carroceiros, que estavam comprando, porque o jumento é um bicho barato, viu gente? Comprar jumento não é muito caro não, não sei como é que está hoje, mas já faz alguns anos que eu vi isso aí, alguns meses atrás. Acho que mais uns 2 anos eu acho. Descobriram que tinha um esquema de gente vendendo jumento muito baratinho, botava o bichinho para trabalhar, não alimentava ele, usava o bichinho até ele morrer. Porque era mais barato comprar outro do que alimentar. Está vendo como o ser humano é mau? Está vendo? Aí, a lei, Deus é tão bom que até com o bicho ele se preocupa. Aí ele disse o seguinte, na hora que o boi estiver arando a terra, não amarra a boca dele não. Deixa ele comer na hora que ele quiser. Ele não está trabalhando? Então quem amarrava a boca do boi enquanto ele estava trabalhando, estava pecando contra Deus. Estava quebrando a lei. Olha que interessante. Aí Paulo puxa esse argumento. Só que Paulo, quando puxa esse argumento, ele vai usar o conceito do argumento. Olha o conceito do argumento. Por acaso, Deus está preocupado com bois? Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? Não é que Deus é do Greenpeace, não, gente. Mas Deus está dizendo o seguinte, olha, se as aves do céu não semeiam, e eu me preocupo com elas, quanto mais vocês, que tem muito mais valor. Se eu mando que as pessoas deixem o boizinho comer a comidinha dele, por que eu vou dizer que quem trabalha pela fé não vai poder ter direito de comer? Se o ser humano é muito mais importante. É claro que é por nossa causa que se é escrito, pois quem lavra deve fazê-lo com esperança, e o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. E aí no verso 11 ele diz assim, ó, se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolher de vocês os bens materiais? O que ele está dizendo? Ele não está querendo que o povo dê geladeira para ele, pega a sua geladeira e manda para cá, pega o seu carro. Não, ele está dizendo o seguinte, se eu trabalhei com coisas espirituais, ensinei, cuidei, alimentei vocês, será que eu não poderia receber algo para minha alimentação? Se eu viajasse com minha esposa, será que eu não teria direito de ser sustentado naquela viagem que eu estou fazendo pela missão? Será que não é justo o trabalhador? Ou vocês querem amarrar a minha boca como amarra do boi? E dizer, trabalha de graça até morrer. Paulo, então, terminou o seu argumento. Quando ele terminou o argumento da comparação da lógica e da lei, ele aplica a si mesmo. E aí no verso 12, olha o que é que ele diz. Se outros participam desse direito sobre vocês, não temos em maior medida? Aí ele dá um cheque aqui. Ele põe em xeque a situação, porque tinha gente lá dentro dizendo, não, a gente quer um dinheirinho aí, manda um dinheirinho para a gente poder trabalhar para vocês. Manda um dinheirinho para a gente poder trabalhar para vocês. Tinha gente se aproveitando. Aí Paulo está dizendo, mas eu não me aproveitei. Mas eu não teria direito de me aproveitar? Vocês não pararam para pensar então, por que Paulo não está cobrando? Será que vocês não pararam para pensar que mesmo tendo direito, ele abriu mão desse direito? Por que ele abriu mão desse direito se ele tinha direito? E aí ele vai explicar. Olha o final do verso 12. Entretanto, não fizemos uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Fechou o argumento dele. É impressionante a capacidade de argumentação de Paulo, porque depois que ele termina isso aqui, quem era um judeu mesmo, ou quem vivia naquele contexto, até mesmo alguém da igreja de Coríntios, um grego, olhava aquilo e dizia, não mais, não tem mais para onde correr. Ele foi por todos os lados, ele cercou e disse assim, olha, vocês estão vendo que eu tenho direito? Eu tenho direito. Aí ele disse, agora ele vai pedir, ó. Agora ele vai pedir a grana. Ele disse, não, eu abri mão disso. Sabe por que eu abri mão disso? Porque eu sabia que se eu cobrasse, ia colocar
impedimento para o avanço do evangelho aqui nessa igreja, porque essa igreja é arrogante, essa igreja é orgulhosa, essa igreja é vaidosa, essa igreja é amarrada. E eu não queria isso. Ou seja, por causa da fraqueza de vocês, eu fui forte e abri mão do meu direito por causa da fraqueza da igreja de Coríntios. É isso que Paulo está fazendo. Então você está entendendo que ele se colocou como exemplo, e às vezes a gente não quer ser esse exemplo? Mesmo diante da ordenança do Senhor ao direito de viver do evangelho, Paulo escolheu abrir mão desse direito para evitar que o avanço do evangelho fosse prejudicado entre os coríntios. Olha só o que ele vai dizer do verso 13. Vocês não sabem que os que prestam serviço sagrado se alimentam do próprio templo, e os que servem ao altar participam do que é oferecido no altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. O último argumento dele é o caixão, prego batido e ponta virada, né? Fecha o caixão e bate o prego. O último argumento dele é: o Senhor Jesus ordenou. Vocês não lembram que tem um texto que Jesus ordena isso? Vocês não lembram que Jesus ordenou? Eu tenho direito porque até o próprio Senhor ordenou. Estão lembrados? Eita, pronto. Fechou o argumento. Paulo argumenta, por fim, que mesmo sendo um apóstolo e sendo livre, mesmo sendo visto como alguém maduro em certa posição, ele não usava desse direito de modo arrogante, pois se fosse necessário renunciar a eles para que o evangelho avançasse, ele assim faria. Paulo não trabalhava pelo dinheiro, por mais que ele tivesse direito de receber o seu salário. Ele trabalhava para que o reino de Deus avançasse. Ele se mostra aqui como exemplo de alguém que renunciou a algo de que era direito seu, para que isso não viesse colocar impedimento à pregação do evangelho para aquela igreja que estava fraca. Ele precisava então desconsiderar. Uma lição, meus queridos irmãos, para quem aqui trabalha para a obra de Deus, ou trabalha da obra de Deus, ou quer um dia trabalhar pela obra de Deus, trabalhar na obra de Deus, não faça isso por dinheiro. Faça não. Faça por Deus. Deus é quem supre sua necessidade. Não é a igreja que vai te suprir. Se Deus quiser usar a igreja, Ele usa. Mas se não vier daquela igreja, vai vir de outras. Vai vir de outros lugares. E a sua necessidade vai ser suprida. Porque é assim que Deus trabalha. Nós não trabalhamos para a igreja, trabalhamos para Deus. Mas Deus nos manda suprir a igreja. E então nós servimos a igreja porque servimos a Deus. Se uma igreja não reconhece o valor do seu amor e trabalho, não é problema seu, é problema da igreja. Não é problema de quem faz a obra, mas do coração daqueles que não reconhecem o resultado dessa obra na vida deles. Eles são beneficiários sem querer, de forma alguma, reconhecer o benefício. É uma questão de egoísmo. É uma questão de atitude do próprio coração. Paulo está nos ensinando, e é claro, eu pontuei aqui também, que a igreja ela não tem que reconhecer pastor preguiçoso. O cara que some, desaparece. Só aparece no domingo. Que não está fazendo o que deveria fazer no reino de Deus. Isso está correto em qualquer área de vocação. Gente preguiçosa ou irresponsável não deveria ser mantida em seu emprego. Não é só na igreja isso não. Não é só para pastores não. É para qualquer pessoa que é preguiçosa no seu emprego. Essa pessoa está recebendo para quê? Para não trabalhar? Para não dar resultado? Para não fazer a obra? Paulo está nos ensinando por meio do exemplo dele que ele achou necessário renunciar a direitos para que o evangelho avance por amor a outros. Eu sei, meus irmãos, que outros irmãos aqui também fazem a mesma coisa de entrega dos seus dons, talentos, ofertas, para ver o reino de Deus avançando. Eu sei que tem pessoas aqui conectadas com o seu coração no avanço do reino. Da mesma forma, aquilo que achamos que nós temos o direito e pensamos só em nós, deveria nos fazer repensar e desejar muito mais do que receber os nossos direitos, é o desejo de ver o reino de Deus avançar. Eu não posso colocar os meus direitos e a minha liberdade acima das necessidades de outras pessoas e prejudicar o avanço do reino de Deus. Paulo renunciou aos seus direitos por salário por causa das fraquezas dos coríntios, que não queriam reconhecer o valor dele e de sua missão. Ao mesmo tempo, ele usa seu exemplo para mostrar que nós devemos abrir mão dos nossos direitos e liberdades para não escandalizar e para não impedir o avanço, para não levar outras pessoas a cair da fé. Devemos fazer tudo o necessário para que a obra de Deus avance sempre e nos colocar na vontade do Senhor. Viver para Cristo não é viver por direitos pessoais. Viver para Cristo é ter o direito e o dever de servir ao Senhor. Tudo no fim é uma busca por servir a outras pessoas, para benefícios delas e não nossos. Se você pensa assim, você não entendeu o que é servir a Deus.
Sirva para beneficiar outras pessoas. E Deus cuidará dos seus direitos. Amém?